Bom dia! Então eu estou aqui nesta manhã para o nosso devocional e hoje eu vou compartilhar com você a palavra que está em Atos capítulo 12, a partir do versículo de número 4. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, que estava preso nos punhos dele. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. Cinge-te, para ele se vestir, se ornar. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as tuas costas a tua capa e segue-me. A capa, eles usavam sobre as suas roupas como um resguardo contra chuva, frio. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Então, olha o poder da oração. Pedro, ele foi preso e ele iria ser apresentado por Herodes, E o que aconteceu aqui? A igreja, Ele era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a Deus por ele. Então, quando você ora, a palavra oração já diz ação. Você move o coração de Deus. Você move os céus ao teu favor. Quando Deus ele ouve a tua oração, ela chega como um incenso diante do trono dele, e isso agrada ao Senhor, porque você mostra a dependência que você tem dele, a necessidade que você tem dele, o cuidado que você precisa dele. Isso agrada o coração do Pai. A igreja ali fez uma oração contínua para que Pedro fosse liberto, para que Pedro não fosse morto. E Deus colocou um anjo até lá. Os guardas não viram nada. Pedro foi liberto, tirou, as algemas das mãos dele, dos punhos dele, e ele saiu. Ele mesmo, não estava acreditando. Ele estava achando que era alguma visão. Mas quando ele viu que ele estava do lado de fora daquela cadeia, ele disse: verdadeiramente Deus mandou um anjo aqui para me soltar. Então, olha o cuidado de Deus. Quando você ora, por alguém, pela tua família. Quem libertou Pedro da prisão foi um anjo enviado pelo Senhor, mas quem intercedeu por ele contínua e fervorosamente para que as orações chegassem aos céus foi a igreja. Quando você ora, Deus envia anjos a teu favor. Independentemente das circunstâncias, Deus vai agir e prover restauração. Quando você compreender isso, a chave é virada em sua vida, para que você esteja preparado para viver o ápice do poder e da glória do Pai. As portas da prisão são abertas
e as correntes são quebradas. Agora as prisões físicas e mentais que o têm impedido de viver como filho e filha não serão mais uma realidade. Nosso Deus é um Deus que surpreende, que supera expectativas e que nos constrange com a grandiosidade da sua glória e misericórdia em nos abençoar. Olha o que Deus faz, gente. Ele é maravilhoso. Ele não mede esforços para nos abençoar. Quando você clama, a palavra diz que quando o justo clama, o Senhor ouve. E Ele responde a tua oração. De repente você está orando e você mas está demorando muito, isso não acontece. Só que tudo é no tempo de Deus. E não esqueça que nós enfrentamos lutas e batalhas espirituais. A nossa luta ela não é contra a carne e o sangue. Então você tem que entender que nas regiões celestiais tem hostes e principados da maldade. Esses principados, muitas vezes, dependendo da situação ali, eles seguram o anjo tentando impedir que ele chegue até você. Aquele anjo luta ali até chegar até você. Você não sabe o que acontece no mundo espiritual. Quando Daniel orou e ele soube, ele entendeu, ele compreendeu que ele foi cativo para a Babilônia, não pelo pecado dele, mas pelo pecado dos seus pais, dos seus antepassados, que não obedeceram a Deus, ele pediu perdão a Deus por ele e pelo pecado deles, dos seus pais. E a oração dele foi ouvida. Aquele anjo ficou 21 dias preso tentando chegar até o Daniel. Porque o mundo espiritual é como o nosso aqui. Aqueles demônios lá, aqueles principados, eles tinham legalidade sobre a família do Daniel. Eles tinham a legalidade porque, como eles haviam desobedecido a Deus, era uma procuração que eles tinham nas mãos, que eles podiam agir na família do Daniel. Mas quando Daniel entendeu isso e ele pediu perdão por eles, isso foi anulado. Só que eles não queriam perder essa legalidade. E eles seguraram o anjo até que o arcanjo foi lá, lutou e tirou o anjo das mãos deles. E ele pôde vir e dar a resposta para Daniel. Quando o anjo chegou, ele disse: Daniel, varão valoroso, desde o primeiro dia que você orou, Deus ouviu a tua oração. Então, não fique pensando que Deus não ouviu a tua oração. Não fique achando que está demorando demais, não murmure, não retroceda, ore mais ainda, com mais intensidade, busque mais e Deus ele vai te dar resposta. Você deve compreender que no mundo espiritual é batalha e nas nossas lutas elas são todas espirituais. A nossa luta ela não é contra a carne e o sangue, mas contra estas hostes, esses principados da maldade em lugares celestiais. Então a nossa luta, a nossa batalha, irmãos, ela é espiritual. Não é aquela pessoa que está te perseguindo, é o mal que está usando ela para te perseguir, para te afrontar, para te debochar, entendeu? Então você deve orar para que essa pessoa seja liberta e expulsar e repreender o mal da vida dela. Você deve se direcionar ao mal e não à pessoa. Você deve dar uma ordem que, em nome de Jesus, esse espírito de perseguição saia da vida dela e pare de te afrontar. E abençoar a vida desta pessoa. E pedir para que ela seja liberta, abençoada, transformada, porque você não pode amaldiçoar essa pessoa. Nós devemos abençoar ela. Ela está sendo usada por uma força maligna para te incomodar, para te perturbar. Então, você deve orar por ela. A gente deve buscar esse entendimento. A palavra diz que aquele que não tem sabedoria, peça que Deus lhe dá. Então, busque conselho com alguém, com teu pastor, com um obreiro, com um diácono, aquela pessoa que é de Deus, que tem um conhecimento da palavra.
Converse e diga, irmão, estou passando por essa luta, tô passando por esta situação. E eu creio que Deus vai usar esta pessoa para te dar essa direção. E não fique na batalha sozinho. A igreja ali, ela se uniu para orar para que Pedro fosse liberto. Então, quando você estiver passando por uma batalha, compartilhe com no mínimo 2 pessoas que são de fé, que são de oração. E peça para essa pessoa orar, interceder com você. Ou você estiver orando por um propósito, por algo, compartilhe com pessoas abençoadas, com pessoas de Deus. Aquela pessoa que está ao teu redor. Compartilhe com esta pessoa que é de oração. E essa pessoa vai te ajudar. Não entre na batalha sozinho. Peça ajuda. Como o povo fez ali. Eles se uniram em oração. E Deus mandou a resposta. O anjo veio e soltou Pedro daquela prisão. Eu não sei qual é a prisão que você se encontra. Eu não sei se é a prisão do medo, da ansiedade, da depressão, do desemprego. Mas clame. Clame que Deus vai enviar o anjo a teu favor, ao teu socorro. Busque enquanto você pode achar. A tua oração, ela vai mover os céus ao teu favor. Ela vai agradar o coração de Deus, porque você está clamando e você está declarando para Ele, Pai, eu preciso de Ti. Você deve reconhecer que você precisa dEle. A soberania e a autoridade de Deus sobre a tua vida. Eu quero orar por você agora, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por estas pessoas que estão como Pedro estava naquela situação, Pai. Em uma prisão espiritual. Pessoas que estão em calabouços espirituais, presos por algo do passado, presos por traumas, presos, Pai, por medo, por angústia, por ansiedade, por aquele pavor repentino. Pai, que elas sejam libertas agora em nome de Jesus. Senhor, aquela pessoa que está presa por um espírito de enfermidade, que ela receba a cura em nome de Jesus. Senhor, toca nestas vidas, Pai. Restaura, Senhor, a vista aos cegos. Aquela pessoa que é paralítica, tanto física como espiritualmente, Pai, que ela passe a andar no teu caminho, na tua direção, no teu propósito, Senhor. Que as escamas caiam dos olhos, que a cegueira espiritual saia dos olhos dos cegos. Que o Senhor dê entendimento para o teu povo, para a tua igreja, dê sabedoria, Pai. Para que eles entendam que a sua luta, ela não é contra a carne e o sangue, mas ela é contra hostes e principados da maldade em lugares celestiais. Que elas venham se posicionar e dar uma ordem para que o mal saia da vida delas, da vida da pessoa que está sendo usada pelo mal para criar estas afrontas. Que esse mal seja removido, que seja expulso em nome de Jesus. Pai, que essas pessoas possam ter paz, que elas possam, Pai, ter a alegria devolvida, que esse espírito de angústia, de ansiedade, de medo, o medo que está paralisando ela, saia em nome de Jesus. Todo o mal que está sendo lançado contra a mente dela, dizendo que ela não pode, que ela não vai conseguir, que isso não é para ela. Eu repreendo agora em nome de Jesus todo esse mal que tem se levantado contra a mente deste homem e desta mulher. Esse mal que tem paralisado estas vidas, impedindo-as de prosseguir e de viver no propósito de receber a bênção, em nome de Jesus, que este mal seja removido. Pai, que o anjo dos céus desça e entregue a bênção para cada uma dessas pessoas que têm orado e que estão aguardando, Pai, nas suas orações, assim como Daniel aguardou e esperou em Ti e recebeu a resposta, Pai. Que o anjo do Senhor entre agora num leito de hospital, que o anjo do Senhor entre agora em cada lar, em cada vida e venha visitar, Pai, essas famílias. Que o anjo do Senhor entre nas clínicas, entre nos asilos, nos orfanatos. Que o anjo do Senhor entre nas UTIs, nas CTIs e que devolva, Pai, a vida para essas pessoas.
Que todo espírito de enfermidade, de morte, seja repreendido em nome de Jesus. E que a bênção do Senhor, Pai, esteja sobre a vida de cada uma delas. Pai, fortalece a tua igreja, fortalece o teu povo em oração, Pai. Que este povo se mova em oração, em união, Pai, e que as cadeias sejam quebradas, Senhor. Eu não sei a cadeia que esta pessoa está presa, qual é a prisão em que ela está, mas que ela seja solta e liberta agora, em nome de Jesus. Eu profetizo bênção, vida, milagre, paz e prosperidade, Senhor, sobre todas estas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E em nome de Jesus, toma posse da tua bênção, do teu milagre, em nome de Jesus, que Deus te abençoe.